Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma aula de matemática financeira. Que aula é essa, Rafael? Sexta aula, já chegando próximo do fim da disciplina. Achei que ia pegar só mais Rafael. duas, cara. É isso, achei que ia pegar o Rafael. Estamos na nossa sexta teleaula de matemática financeira e hoje nós vamos trabalhar amortização, vários tipos de amortização durante essa aula. Certo, Rafael? Certo. Vamos... Hoje veremos alguns métodos de amortização, além do conteúdo de depreciação. Então hoje, o conteúdo, os objetivos da aula de hoje em relação a esses novos conteúdos que serão inseridos é analisar os fundamentos dos principais sistemas de amortização. Vamos ver que não existe só um sistema de amortizar. Primeiro, também compreender o que é uma amortização, identificando as vantagens ou desvantagens, principalmente para aqueles que forem financiar, por exemplo, um imóvel que é parcelado em longas parcelas, 350 parcelas, 240 parcelas, como que você vai fazer para abater essa sua dívida durante esse tempo? Identificar por que os juros a longo prazo podem se onerar o devedor. E ainda, por último, reconhecer os métodos de análise de viabilidade de um projeto de investimento. Só lembrando que isso aqui no final a gente vai dar só uma teoria, uma pincelada inicial do que seria esses métodos de análise de investimento, mesmo porque o nosso aluno vai ter essa disciplina, né, no próximo semestre com a nossa coordenadora, a professora Denise, que deve estar nos assistindo nesse momento, e ela vai brilhantar e vai apresentar essa disciplina com mais conhecimento, já que ela é formada em economia e é uma disciplina mais voltada para quem é profissional da área. Certo, Rafael? Certo. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula, lembrando de chamar todos os alunos, aqueles que saiu para tomar água lá fora no polo, chama eles para voltar para a aula. Se precisar, os alunos ficarem querendo preocupar com o resultado do jogo, a gente pode informar eles, né, Rafael? Para ninguém ficar disperso, para ficar todo mundo participando da aula. E aí a gente vai iniciar a aula hoje, falar um pouquinho de amortização, o que vem a ser esse conceito de amortização. Então, lembre-se, ao longo dessa disciplina, nós falamos sempre de investimento, compra. E aí, por exemplo, quando você faz uma compra, a empresa que você faz, você trabalha, compra um carro, você compra uma casa, aquilo é financiado em várias prestações, ao longo de vários meses, correto? E ali, quando você vai fazer uma parcela, um pagamento daquele valor, quando você vai pagar, por exemplo, um carro numa empresa financiado lá em 48 vezes, aquela parcela, um daquele pagamento, citando aqui o valor, por exemplo, R$ 1.250 uma prestação, nesses R$ 1.250 estará ali embutido a amortização, ou seja, o valor do carro sendo pago aos poucos. Além da amortização, tem mais um pouquinho que é chamado de juros. A gente vai ver essa informação mais detalhada. Vejam só. Opa, aqui antes. Vamos lá. A amortização. Então, primeiro, o que é isso? A amortização é o pagamento do capital emprestado ou adquirido de um bem imóvel, realizado por meios de prestações periódicas. Elas podem ser mensais, bimestrais, semestrais, anuais, ok? Então a amortização é o quê? Ele é o pagamento do principal, ok, do capital por meio de prestações mensais, bimestrais, anuais, ok? A própria raiz do termo amortização dá para você entender o significado da palavra. Olha só, a amortização nós podemos dizer amortizar, ou seja, tornar morrer, fazer com que algo morra ao pouco. Ou seja, fazer morrer uma determinada obrigação ou dívida. Mas como é que a gente vai entender a amortização? Você vai entender a amortização quando você vai fazer um pagamento. Aquela geladeira, aquela TV que a senhora comprou em 10 vezes de R$ 199, na hora que a senhora vai pagar aquela prestação de R$ 199, então a senhora vai pagar o valor de R$ 199, dentro desse valor de R$ 199, a amortização vai estar embutida e uma outra parte será os juros, ok? E é dessa forma, o capital, o valor da TV, ela está sendo paga aqui, na amortização. Os juros é só porque a senhora já, antes de pagar todo o bem, a senhora já está usando ele na sua casa. Então a senhora está pagando juros por estar usando algo que ainda não é seu, correto? Olha uma situação aqui que você pode fazer esse teste, você entra aqui sem fazer propaganda, mas fazendo propaganda, no sistema da Caixa, e aí quer fazer uma simulação de aquisição de uma casa. E lá você vai ver uma aplicação do nosso sistema de amortização, ok? Então aqui a gente fez uma simulação de um imóvel novo, um valor de 100 mil,
ok? E esse imóvel seria pago em 360 meses, correto? 360 meses. Okay. E aí, vamos lá. O valor de entrada ia ter um valor de entrada de 6.412 e o restante seria financiado, 80 mil. E essa diferença haveria ainda um subsídio do governo, ok? De 13.588. Ok? Muito bem. Fazendo a simulação, lá no sistema da Caixa, ele vai me dar que a minha primeira prestação, usando esses critérios que eu usei, um imóvel novo, no valor de 100 mil, sabendo que eu vou ter um subsídio do governo, a minha primeira prestação será de R$ 533,40. E a última prestação, a prestação de número 360, vai ser de R$ 223,05. A amortização, ela estará aqui embutida dentro dessa prestação. Aqueles R$ 533 ali, uma parte é amortização e a outra é juros. Juros por estar já morando na casa e eu vou demorar 30 anos para pagar toda essa casa. Mas o mais interessante nesse slide é isso aqui. A Caixa, ela adota o sistema de amortização constante, SAC, que a gente vai ver já já como é que é feito esse cálculo. Então, na hora que você faz essa simulação no próprio sistema do banco, ele já determina qual é o sistema que o banco, nesse caso do banco não, acho que todos os que trabalham com habitação, né? O Sistema Brasileiro de Habitação trabalha com o sistema SAC. Como o financiamento é a longo prazo, o método SAC é mais utilizado e a gente vai ver por quê. Porque as parcelas tendem a diminuir até a última parcela. Então fica mais fácil para o devedor pagar a dívida. Mas a gente vai ver que não existe só esse método de amortização. Isso. Temos outros métodos de amortização que veremos durante a aula e vamos ver como calcular. Só para reforçar isso que o Rafael falou, olha só, a primeira prestação que você pagar é de R$ 533. E a última, ó, menos da metade, 223. Ou seja, o valor da prestação vai caindo com o tempo. Isso para o banco, ele entende como o seguinte: se você consegue pagar uma prestação de 500 e poucos reais, uma de 200 e poucos será muito mais fácil para você pagar. Por isso que você ganha com esse sistema de amortização, o SAC. Ok? Mas como o Rafael disse, existem diferentes métodos para a gente calcular a amortização. E aqui a gente colocou alguns, e não existe só esse, né? Temos o sistema de amortização constante, que é esse adotado pelo sistema habitacional brasileiro. Temos sistema de amortização francês, ou mais conhecido como Price. Esse sistema é adotado no comércio. Quando você faz uma compra de um eletrodoméstico, você paga prestações iguais. Então ali nós temos o sistema Price. Ok? Temos o sistema americano. O sistema americano é quando você tem subsídio, não. Você não precisa pagar o primeiro mês, segundo mês, você vai pagar só no quarto, quinto mês. Seria uma série de pagamento diferida, onde você tem um prazo diferente para pagar, como se fosse uma carência. Carência, isso. Você tem um período de carência. A palavra tinha fugido, Rafael. Vamos lá. Alguns bancos, financiamento rural, por exemplo, BASA, banco do tipo, eles fazem esse tipo de empréstimo. Um produtor rural, por exemplo, comprar gado, alguma coisa do tipo, ele faz esse tipo de empréstimo. Ele faz um empréstimo para pagar daqui a 4 anos, começar a pagar o empréstimo. Você tem uma carência ali de 4 anos. Nesse tipo de caso, o pagamento não é mensal, o pagamento é anual. Mas você tem uma carência de 4 períodos, ok? Mas durante esse período, continua tendo juros. Exatamente. E ainda existem outros métodos, por exemplo, o SACRE, que é uma amortização crescente, que é uma mistura do Price com o SAC, e ainda amortização livre, que é aquela, eu posso pagar tanto esse mês, eu pago tanto esse mês seguinte eu pago tanto, e assim sucessivamente em infindáveis parcelas. É claro que esse método não dá para ser preciso nos cálculos, porque você vai ter que fazer para cada mês, você vai ter que calcular manualmente como seria o pagamento. Mas ele não taxa o valor da prestação, não é uma prestação fixa ou não é decrescente. Ele pode pagar, por exemplo, R$1.000 esse mês, no próximo mês pagar 2.000, no outro mês pagar 1.000 de volta. E aí fica a critério do contrato especificar como será feito o pagamento.
Em cima disso, Rafael, a gente preparou o nosso primeiro exercício para a gente entender como é que é esse sistema saque. Nós trouxemos aqui um exercício, um sistema de amortização livre, ou seja, você, na hora de realizar uma compra, um bem, ou você na administração da empresa, na hora de pactuar com o cliente, você pode determinar como é que vai ser a amortização da dívida. É livre, você não precisa seguir aqueles métodos mais rigorosos. E a gente utilizou aqui um seguinte exemplo. Rafael, não esse, outro Rafael, tomou emprestado um valor de R$1.000 a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês para ser pago em 4 meses, sendo, olha como vai ser a amortização, 30% da dívida vai ser paga no primeiro mês, outros 30% da dívida pago no segundo mês, no terceiro, outros 20% da dívida e, por fim, os restantes 20% da dívida no quarto mês. Faça, então, um quadro de amortização utilizando esse sistema simples ali. Então, no primeiro mês vai ser pago 30% da dívida. Desculpa, no primeiro mês 30%, no segundo também, no terceiro 20% e no quarto 20%. Vamos lá. Temos aqui a nossa planilha de amortização, ok? E aí, vamos lá. Primeiro, o período 0 é o período inicial. Então, o período inicial não consta dívida nenhuma, então não vai ter amortização nesse primeiro período, nem pagamento. Só que aí, o período inicial é o período que eu tomei o dinheiro emprestado. Então, estou devendo R$1.000. Passou um mês, ok? Passou um mês. No final desse mês, eu vou fazer um pagamento. Aqui, ó, vou fazer o pagamento. Só que para fazer esse pagamento, eu tenho que saber quanto que eu vou amortizar e qual vai ser o juro, ok? Primeiro eu vou fazer a amortização. É 30% no primeiro mês. 30% de 1.000. Transforma 30%, vai dar 0,30 vezes 1.000. Isso vai dar, fácil, 300. Significa que no primeiro mês eu vou amortizar 300. Se você já quiser preencher até o final a sua planilha, você pode. Você já sabe que no segundo também vai ser 300. No terceiro vai ser 20%. E no quarto, 20%. Significa que, ao final desses 4 meses, eu não vou estar devendo nada, ok? Você pode preencher. Se quiser, vai preenchendo linha a linha. Os juros, como é que é calculado o juro, Rafael? O juro é calculado em cima do saldo devedor. Se ele tomou R$1.000 emprestado para ficar no término do contrato, para cada período ele vai ter que pagar uma taxa que nesse caso foi estipulado de 10% ao mês. Então você vai fazer a mesma coisa. 10%, 10 por 100 dá 0,10 vezes 1.000, ele vai pagar 100, desculpa, é 15%, né? É 15? Ou aqui está 10 no 10%, então vai 10%. Vai dar R$100. R$100. Significa que o primeiro mês ele vai pagar R$100 de juros, correto? R$100 de juros. Preste atenção, a dívida dos R$1.000 ele só está pagando 300, aquele 100 é só de juros. E quanto que vai ser o pagamento? Ora, o pagamento vai ser o quê? A soma, pagamento é o quê? A soma da amortização mais os juros. Então, o primeiro pagamento vai ser de R$400, ok? O primeiro pagamento é de R$400. Ora, se ele pagou o primeiro pagamento, ele não deve mais R$1.000. Ele deve agora 600, Rafael? Não. Como ele pagou R$100 de juros, esse juro não é abatido da dívida dele. Esses R$100 refere-se à situação dele ter pego R$1.000 emprestado. Ele só está pagando R$300 da dívida. Ele tem que abater somente 300, então ele ainda continua devendo 700, ok? Os R$1.000 é descontado em cima do amortização. E aí eu vou preencher a segunda linha. Veja como é fácil, ok? Quando eu vou preencher a segunda linha, significa que eu vou fazer o segundo pagamento. Passou mais um mês, correto? O tempo correu e eu vou fazer o meu segundo pagamento. Ora, na hora que eu vou fazer o segundo pagamento, a amortização eu já sei, 300. E os juros? Opa, é 10% do que eu devo. Eu estou devendo agora quanto? 700. Então eu vou calcular 10% de 700. E o 10% de 700... Opa! 10% de 700 vai dar R$70. Deixa eu colocar verdinho também, né? Ficar tudo igual. R$70. E o meu pagamento, ok? O meu pagamento vai ser de 300
E aí eu vou fazendo a minha amortização. Paguei o segundo mês, eu tenho que dar um F5 no meu saldo devedor. Eu tenho que atualizar o meu saldo devedor. Não devo mais 700. Eu estou devendo agora somente R$400. Por quê? Dos 700, eu descontei esses R$300 aqui. Ok? 700 menos 300, estou devendo 400. Essa calculadora não é para aparecer agora. Muito bem. Feito o segundo pagamento, eu vou para o terceiro mês. Quando eu for fazer o terceiro pagamento, olha só, o terceiro pagamento, a amortização eu já tenho. Falta calcular os juros. 10% de 400. Então, o meu juro vai ser de 40. E o meu pagamento vai ser a soma dos 200 da amortização mais os 40. 240. Atualizo a minha dívida, não devo mais 400, porque desses 400 que eu devia, acabei de pagar R$200. Então, só estou devendo R$200. Vou colocar vermelhinho. Só estou devendo R$200. E aí, vou fazer o meu último pagamento. Observe, meu último pagamento é esse valor aqui. Para fazer o pagamento, eu tenho a soma amortizar mais os juros. E os juros eu ainda não tenho, mas é fácil. Juro é 10% do que eu devo. Se você tiver aqui, é só observar a coluna aqui. Eu estou devendo ainda 200. Ao calcular 10% de 200, 20. Ok? 20. O meu pagamento será de R$220. E eu vou atualizar a minha dívida. Ora, eu vou atualizar a minha dívida. Eu devia R$200. Esses R$200 aqui, ó. Ok? Acabei de pagar ele aqui, ó. Então, a minha dívida vai ser zerada. Não devo mais R$200. Zerou. Ok? Pergunta, Rafael. Uma pergunta do aluno Cássio, lá de Espigão, referendo aos métodos de amortização. Ele pergunta, no consórcio, qual o método de amortização é utilizado, sendo que a cada ano o valor do consórcio, das parcelas do consórcio, aumentam e ainda sem utilizar o bem. Então, vamos primeiro pela definição. Consórcio, você não está tomando um dinheiro emprestado ou você não está pegando um bem que não é seu para poder utilizar. Então, em tese, consórcio não acarreta juros, porque você não tomou dinheiro emprestado, nem comprou um bem à vista, pagando em parcelas futuras. Então, não é uma situação de juros. O que ocorre em consórcio é que a cada ano eles atualizam para o valor do bem do ano. Então, se eu comprar uma moto, por exemplo, no consórcio, essa moto eu vou calcular o valor das parcelas em cima da moto 2014. O ano que vem, eles vão calcular o valor da moto em cima da moto de 2015. Cada ano é reajustado a moto. Cada ano é reajustado, mas não há cobrança de juros em consórcio, o que pode se cobrar taxa de administração de consórcio, etc. Mas não há cobrança de juros, porque você não está tomando nada emprestado. A não ser que você tenha comprado parcelado, e aí sim, se parcelas forem constantes, a gente vai ver que é o método price. Mas tem que ver a diferença também, se é consórcio ou financiamento, né? Exatamente. Mas é consórcio. Muito bem, só para a gente simplificar e finalizar nosso quadro aqui, então, só para vocês entenderem, primeira coisa que eu preencho é o saldo devedor, ok? Preenchendo o saldo devedor, e aí eu vou fazer a amortização. Nesse caso, definimos que a amortização seria 30% no primeiro mês, no caso deu 300, 30% no segundo mês, no caso deu 200, 20% no terceiro e 20% no quarto, ok? Preenchido a amortização, eu vou calcular os juros. O juro é calculado sempre em cima do que eu devo, ok? No primeiro mês, eu não paguei nada da dívida, ainda continuo devendo os R$1.000. Então, por isso que os juros deu 100. Quando eu fiz o meu primeiro pagamento, não devo mais os juros, ok? Não devo mais juros. E aí eu só devo... Desculpa. Quando eu vou fazer o segundo pagamento, não devo mais os R$1.000, porque eu amortizei uma parte da dívida no primeiro mês, ok? Uma parte da dívida foi amortizada no primeiro mês, correto? E aí eu vou fazendo isso no segundo, no terceiro e no quarto. A gente vai ver isso
com outros exemplos. Isso aqui já trouxemos só novamente a planilha preenchida. Mas vamos lá. Amortização constante, ok? O próprio nome já diz. A amortização, ela é constante. A amortização, ela é constante. Ou seja, o mesmo para todos os períodos. Isso somente será possível se o saldo devedor inicial for dividido pelo número de períodos envolvido no financiamento. Essa informação final está dizendo aqui. Como é que eu vou saber, então? Como é que eu vou calcular a amortização pelo sistema SAC? SAC é Sistema de Amortização Constante, ok? Como é que é feito o cálculo? A amortização é feita da seguinte fórmula, ok? Saldo devedor inicial dividido pelo número de períodos. Vejam aqui. Vamos listar com um exemplo. Uma empresa pede emprestado R$10.000, que o banco entrega no ato, sabendo que os juros serão pagos anualmente, ok? E que a taxa de juros é de 10% ao ano. E que o principal será amortizado em 4 parcelas anuais. Construir a planilha de amortização. Então, nós temos uma dívida de 10 mil, essa dívida tem juros anuais de 10% e serão pagos em 4 parcelas. Vamos construir a planilha de amortização. Ok? Então, vamos lá. O saldo devedor inicial, 10 mil. A taxa de juros envolvida nesse financiamento, 10%. Número de parcelas, 4. Primeira coisa que eu tenho que saber é o A amortização. Ok? No caso, a amortização vai ser o quê? SD, só para a gente anotar aqui, SD, saldo devedor. Se a empresa pegou 10 mil emprestado, ela está devendo 10 mil. Então, o cálculo vai ser o quê? 10 mil dividido para 4 parcelas, 4 períodos, 4 anos. 10 mil dividido para 4, isso vai dar o quê? 2.500. 2.500. 10 mil dividido para 4, 2.500. Ok? Muito bem. O que nós fizemos até agora? Lemos o problema, vimos que o saldo devedor, a empresa pediu emprestado 10 mil, os juros é 10% ao ano, os juros é calculado em cima do que eu devo, ok? E vai ser em 4 pagamentos. Primeira coisa que eu tenho que calcular é o saldo devedor. Nós vimos que o saldo devedor, não, a primeira coisa que eu tenho que calcular é a amortização. A amortização é feita saldo devedor dividido pelo número de parcelas. E aí eu vou para a minha planilha. Pessoal, observe. Eu já preenchi aqui os 4 períodos, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Por quê? A amortização, lembre-se, a amortização ela é constante. Em todos os períodos, a amortização será a mesma. Só uma dica, né, Rafael, para os nossos alunos, né? Não confundir a amortização com pagamento, ok? Não confundir a amortização com pagamento. Isso já dá para responder um pouquinho a pergunta da Vanessa, aqui do polo de Porto Velho, se eu não me engano. Aqui do lado. Exatamente, Porto Velho do Zona Norte. Quando você, por exemplo, faz um financiamento de uma casa e o método que o banco escolhe para você antecipar um pagamento é sempre pagar a última parcela. Por isso que a última parcela, o saldo dela é menor do que a primeira, a que você está pagando. Por quê? Porque você está pagando só a amortização, você está pagando só o capital. Porque o juros já está sendo pago nas demais parcelas. Por isso que o valor vai sempre diminuir. Então, a gente vai ver no exemplo da amortização de 2.500, se eu for pagar a última pagar junto com a primeira, aquela última 2.500, como eu estou antecipando, eu não posso pagar juros em cima dela, porque eu estou trazendo para uma data presente, um valor futuro para uma data presente. Por isso que as parcelas tendem a ficar menor do que realmente a parcela que você está pagando, que seria corrente. Dá para encaixar naqueles exercícios que nós trabalhamos de desconto, ou seja, uma dívida que vai vencer daqui a 15 meses, você vai pagar hoje. Se você vai pagar hoje, você vai descontar todos os juros que seriam cobrados durante esses 15 meses. Por isso que a parcela vai ser bem menor. Só para a Valéria?
Desculpa, Eu também sou, meu Deus. Vamos lá. Vanessa. Vanessa. A Vanessa vai perceber que o primeiro pagamento aqui vai ser um valor maior, aqui vai ser um valor bem maior, e o último vai ser um valor já bem próximo da amortização. Ó, vai ser decrescente. É o sistema que usa na nossa habitação, sistema habitacional brasileiro. A primeira prestação é um valor maior e a última um valor menor. Vamos lá. Muito bem, já sabemos que a amortização é de 2.500. Pronto. Vou fazer então o meu primeiro pagamento. Passou um mês, um ano, correto? O período aqui está em ano. E eu vou fazer o meu primeiro pagamento. Só lembrando, na hora que eu vou fazer o pagamento aqui, eu preciso saber a amortização e preciso saber do juros. A amortização eu tenho. Juros é fácil, é só calcular em cima do que eu devo. Eu estou devendo, e aí você observa lá na última coluna, 10 mil. Voltando aqui, a minha taxa é 10%. Então eu vou calcular 10% de 1.000. E aí você transforma 10 dividido para 100, isso vai dar 0,1. 0,1 vezes 10 mil, isso vai dar 1.000. Primeiro mês eu vou ter R$1.000 de juros. E o pagamento vai ser quanto? A soma da amortização mais os juros, 3.500. Esse é o meu primeiro pagamento, ok? Feito o primeiro pagamento, o que acontece com o saldo devedor? Não devo mais 10 mil, por quê? Dos 10 mil eu paguei 2.500. Então só estou devendo agora R$7.500. Só estou devendo R$7.500. Pronto, feito o primeiro pagamento. Tranquilo, beleza. Passou-se mais um ano, você vai realizar o seu segundo pagamento, ok? Na hora de fazer o seu segundo pagamento, e aí você vai fazer o segundo pagamento, você tem que calcular os juros. Juros é 10% do que você deve. Aí você observa lá na última coluna, eu estou devendo 7.500. Se eu estou devendo 7.500, 10% de 7.500 vai dar R$750. Pagamento é a soma de 2.500 mais 750. Isso vai dar 3.250. Feito o segundo pagamento, ok? Feito o segundo pagamento, não devo mais 10 mil, porque dos 10 mil eu paguei já essas duas prestações. Então só devo 5 mil. 5 mil. Pronto, só devo 5 mil. Vou fazer o meu terceiro pagamento, ok? Vou fazer o meu terceiro pagamento. Quando eu for fazer o meu terceiro pagamento, novamente, eu tenho que ver o que eu estou devendo para calcular os juros. Estou devendo 5 mil. 10% de 5 mil vai dar o quê? 500. E o terceiro pagamento vai ser de 3 mil. 3 mil é o quê? É a soma de 500 mais 2.500, ok? Feito o meu terceiro pagamento, não devo mais 5 mil, só vou dever 2.500, porque eu já paguei esse e esse. E agora eu vou fazer o meu último pagamento, Rafael. Quando eu vou fazer o meu último pagamento, a minha taxa de juros é calculada em cima do que eu estou devendo. O que eu estou devendo? 2.500. 10% de 2.500 vai dar quanto? 250. 250. E aí eu somo o meu pagamento, que vai ser 2.750. 2.750. Fiz o meu terceiro pagamento. Quando eu realizar esse terceiro pagamento, não devo mais nada, porque eu paguei. Desculpa, quando eu fizer o quarto pagamento, não devo mais nada da dívida, porque eu paguei a última prestação. E aí eu finalizo o meu problema. Viram como é que é simples? Você precisa de saber a amortização. Sabendo a amortização, é só calcular os juros em cima do que você deve. Esse é o processo no saque. A amortização, calcula os juros e soma os dois e você tem um pagamento. Feito isso, é só você descontar aquela amortização do problema. E aqui, o que o Rafael tinha falado para nossa amiga aqui de Porto Velho, observe que os pagamentos vão decaindo. A primeira prestação é de R$ 3.500. A última já foi de R$ 2.750. Então, por isso que o nosso sistema habitacional usa esse. Se você consegue pagar uma prestação muito maior, a menor será muito mais fácil você pagar.
aqui o slide só para a gente colocar esses valores. Talvez o nosso risco não fica visível, a minha letra não é tão bonita, a gente coloca para vocês visualizar, mas todos os cálculos que nós fizemos lá são os mesmos que estão aqui, ok? Mas, Rafael, o nosso aluno às vezes fala assim, e se eu for fazer então um financiamento de uma casa? E aí, como é que eu vou saber calcular, por exemplo, a prestação de número 150? Ele tem que fazer 150 linhas aqui? Não. A gente tem uma expressão matemática que vai facilitar esse cálculo, que aí você determina o valor da amortização e aí calcula apenas os juros só para aquele período. Perfeito. Então agora então, vamos ter um exemplo aqui que a gente vai ter o seguinte. Eu tenho uma equação matemática que permite eu calcular, então, qualquer prestação dentro de um sistema SAC. E a equação é essa aqui destacada no nosso slide, ok? PN, ou seja, prestação enésima ou prestação qualquer, ok? Vai ser dado por quem? A, você já sabe que o A é o que? A amortização, ok? O SDO, vocês, é saldo devedor. Quando vem com esse zerinho embaixo, significa saldo devedor inicial. Vamos destacar isso na frente. O N é a prestação que eu estou procurando. O A, novamente, é a amortização. E o I é a taxa. Ok? Então, só para destacar aqui, o SD com um zerinho embaixo significa saldo devedor inicial. O A é amortização, vocês já sabem. A amortização. Como é que é feita a amortização? Saldo devedor dividido pela quantidade de períodos que você está calculando, ok? O I é taxa, você já tem conhecimento de todas essas informações, ok? Então vamos lá. Um financiamento de um imóvel foi contratado pelo sistema SAC. Sabendo que o total da dívida é de 90 mil, então esse é o meu saldo devedor inicial, 90 mil. E que foi parcelado em 120 vezes, a uma taxa de 1% ao mês. Calcule então qual é o valor da parcela de número 20. Calcule o valor da parcela 20ª, da 20ª parcela, ok? Então vamos lá, destacando aqui as informações que a gente já anotou do outro lado. Primeira coisa que eu vou fazer é o saldo devedor, vai calcular a amortização. Quanto que eu devo? 90 mil é o empréstimo. Isso vai ser pago em quantos meses? 720. Então, 90 mil dividido para 120. Isso vai dar 750. A amortização. O A vai ser 750. O PN significa que eu estou procurando a parcela de número 20. Eu quero saber qual é o valor da parcela de número 20. Ok? E o SD, é para a gente não ter dúvida, é o saldo devedor inicial. E a equação é esta. O que eu vou fazer? Cada informação no seu respectivo lugar. Só para vocês, só para destacar aqui, então você, ó, PN, vai ser o quê? O A é o meio amortização, 750, mais saldo devedor inicial é o quê? 90 mil, mais um zerinho, menos, abre parênteses novamente, o N é a parcela que eu estou querendo saber, a 20ª, então aqui eu coloco 20 menos 1, fecha parênteses, que multiplica o A, que é a amortização, 750, fecha parênteses e multiplica pelo I, que é a taxa, que é 1%. Na hora de transformar na fórmula, eu coloco 0,01, ok? Substitui todas as informações. Aqui a gente substituiu e aqui a gente tem esse cálculo, ok? 20 menos 1, que a gente colocou do outro lado lá, 20 menos 1 vai dar quanto? 19. E aí, por operações matemáticas que você estudou lá no quinta série, quinto ano, primeira coisa que eu tenho que resolver é essa multiplicação de parênteses aqui. Todas as outras informações repetem. Primeiro eu vou resolver aquele parênteses dentro do parênteses. Então, 19 vezes 750 vai dar quanto? 14.250. Ok? 14.250. Fechado. As outras informações, ó, você repetiu. 750 repetiu aqui embaixo. 90 mil repetiu aqui embaixo. E a taxa repetiu aqui no final. Ok? Observe que a gente continua tendo um parêntese na segunda linha. Continua tendo um parêntese aqui na segunda linha. Primeiro resolve-se o parênteses. Então eu vou resolver. Quanto que dá 90 mil menos 14.250? Vai dar quanto?
75.750. E as outras informações, o que é que a gente faz? Repete. Se eu não trabalhei ela nesse momento, eu apenas repito essas informações. Foi o que nós fizemos aqui na nossa segunda linha. Muito bem. E aí a gente vai para o próximo aqui. Terceira linha. Observe que agora eu tenho o quê? Uma soma e uma multiplicação. Destacar de vermelho, eu tenho aqui uma soma e uma multiplicação. Por operações matemáticas, você sabe que prioridade, nesse caso, a multiplicação. Então, primeiro eu vou multiplicar 75.750 vezes 0,01. Ao multiplicar isso, 75.750 vezes 0,01 vai dar quanto? Vai dar R$ 757,50. Basta, no final, fazer essa soma de 750 mais R$ 757,50. Significa que a 20ª parcela, naquele financiamento de 90 mil parcelado em 120 meses, a 20ª parcela será um valor de R$ 1.507,50. A 20ª parcela vai custar um valor de R$ 1.507,50. E desta forma você poderia calcular qualquer parcela. Poderia calcular a parcela de número 50, a 100ª parcela, a última se você quisesse. Ok? Professor Junimar, e aí, se paguei essa 20ª parcela, quanto que eu estou devendo? Opa! Existe como fazer esse cálculo? Ô, Rafael, existe sim, Rafael. Tem uma formulazinha, tem uma equação matemática que dá para determinar, então, qual é o saldo devedor após eu ter pago a 20ª parcela. Esse saldo devedor, essa equação, a gente apresenta aqui no nosso próximo slide. Saldo devedor da parcela que você determina, ou seja, o N significa, no caso, a 20ª parcela, ok? Como é que é feito isso? Vai ser o saldo devedor inicial menos a multiplicação do número de parcelas pagas vezes a amortização. Ponto. Ok? Vamos lá. O mesmo problema, um financiamento foi contratado pelo sistema SAC, o valor do financiamento foi de 90 mil, ele foi parcelado em 120 vezes a uma taxa de 1% mês. Só que agora o exercício nós queremos saber qual é o saldo devedor após o pagamento da 20ª parcela. Ok? Então, qual é o saldo devedor depois de ter pago já 20 parcelas? E aí, vamos lá. Saldo devedor, a 80ª parcela, no caso eu estou procurando a parcela de número 20, ok? A parcela de número 20. Eu vou pegar o quê? Saldo devedor inicial, meu saldo devedor inicial é 90 mil, menos 20, ou seja, o número de parcelas pagas vezes a amortização. 20 vezes a amortização. Olha como é simples. Primeiro resolvo o quê? A multiplicação, 20 vezes 750. 20 vezes 750 vai dar quanto? 15 mil. E aí basta fazer 90 menos 15 mil. 90 menos 15 mil, 75 mil. Essa aqui é para o nosso aluno bombar na nossa prova final. Exatamente, essa ele vai gabaritar na prova. Tranquilo. É muito simples o nosso sistema SAC, ok? Temos aquelas planilhas e temos essas equações para a gente fazer exercícios para a gente determinar. Não precisa, então, eu calcular uma planilha completa, uma planilha toda. Eu posso, então, determinar um financiamento de uma casa de 300 meses, eu posso saber qual o valor da parcela de número 250. Eu posso determinar qual é o meu saldo devedor depois de eu já ter pago 150 parcelas. É muito simples trabalhar com o nosso sistema SAC. Dúvidas, Rafael? O aluno André de Espigão pergunta, no sistema de amortização SAC, como poderia descobrir o total que pagarei pelo financiamento? É complicado você falar em total, porque o que você está pagando é diluído ao longo do tempo. E como a gente viu lá nas primeiras aulas, não há como eu somar dinheiros em períodos diferentes. Então, o que você vai pagar no total é o que você pegou emprestado mais os juros. Agora, quanto que vale esses juros? Se eu quero somar esses juros, eu preciso definir um período para somar. Eu não posso somar R$100 que eu paguei mês passado com esses R$100 que eu paguei esse mês e falar que paguei R$200 de juros. Por quê? Porque R$100 do mês passado vale mais do que R$100 esse mês. Então, é uma pergunta que a gente não tem como responder se você não especificar o tempo.
Eu acho que a dúvida dele, voltei aqui, está até no nosso slide aqui, eu acho que a dúvida dele seria qual seria o total pago pelo financiamento. Pelo financiamento. Por exemplo, aquele exemplo lá da empresa, ela pegou 10 mil emprestado, ou seja, pegou 10 mil emprestado, quanto que você vai pagar ao final desses 10 mil? Observe que se eu somar todos os pagamentos feitos, ok? Somando já a amortização mais juros, eu vou pagar então 12.500. Poderia ser, talvez seja essa a dúvida, não sei se o aluno... Exatamente, okay. Na verdade é Andrei. Eu posso fazer esse cálculo, mas esse cálculo eu estou somando valores em épocas diferentes. O que você teria que fazer é achar o valor futuro. A gente vai ver, por exemplo, no método Price, que nada mais é do que uma série de pagamentos post-antecipado, que você poderia achar o valor futuro, que aí você está achando lá no final quanto que valia aquilo que você pagou. Beleza, ok? E agora a gente vai para o nosso sistema Price. Sistema Price, também conhecido como sistema francês. É utilizado no nosso comércio, no nosso dia a dia, quando você tem pagamentos iguais. Lembre-se, no sistema SAC, a amortização que era igual, o pagamento era diferente. No sistema SAC, o pagamento é igual, ok? E a amortização que vai ser diferente. O sistema SAC, sistema Price, consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, ok? Dentro do conceito de termos vencidos, foi o que nós trabalhamos na aula passada, em que o valor de cada prestação ele vai ser composto de duas parcelas distintas. Uma é encargos financeiros, conhecido como juros, e a outra é o capital, conhecido como amortização. Então vamos lá, nós temos um exemplo aqui, uma situação. Para calcular isso, nós vamos usar essa equação, que é a equação que a gente estudou na aula passada. Então, nossos alunos já estão familiarizados com essa equação, ok? Vocês lembram que o PV é o valor presente, não vou falar mais inglês, porque os nossos alunos estão tirando sarro do meu inglês, Rafael. Esse inglês britânico. Britânico, tão bom, rapaz. Eu falei, os alunos ficaram zoando meu inglês, que sacanagem. O PMT, do inglês, não vou falar inglês mais não. No PMT, que vocês sabem que é o pagamento, a parcela, e as outras informações vocês já estão craques. O I é taxa, o N é tempo, ok? E embaixo o I é taxa e N é tempo. Então essa informação vocês já sabem. E aqui nós temos um probleminha. É o mesmo que a gente utilizou lá no sistema SAC. E aí já vai dar para vocês comparar no final qual que paga mais. Lembre-se, o problema é o mesmo, só para lembrar, a gente acabou de fazer o soma aqui para o Andrei, né? A gente viu que lá naquele sistema, a quantidade de juros ao final lá, somando o capital mais o juro, eu paguei 12.500. Vamos ver que o sistema SAC vai ser maior ou menor? Qual que é mais vantajoso? Lembram dos nossos objetivos da aula, né? Qual deles é mais oneroso e qual que é mais vantajoso? Então, o mesmo exemplo, a empresa pegou 10 mil reais, ok? O banco vai entregar no Atos, os juros vai ter uma taxa de juros 10% ao ano e esse pagamento vai ser dado em 4 anos. E aí eu vou construir a minha planilha de amortização, ok? Vou construir a minha planilha de amortização. Só que aqui, no sistema SAC, a primeira coisa que eu vou preencher vai ser a primeira coisa que eu vou preencher vai ser a coluna do pagamento. A primeira coisa que eu vou preencher, então, vai ser a coluna do pagamento. Só para lembrar, lá no SAC, a primeira coluna que eu preencho era da amortização. Então, se eu vou preencher a coluna do pagamento, eu tenho que saber quanto que eu vou pagar. E aí eu vou usar a minha equação. A minha equação é essa daqui, ok? A mesma. Substituímos os valores. O valor presente desse pagamento é o dinheiro que a empresa pegou no ato, os 10 mil. Então, é o valor presente. E aí eu substituo as outras informações. 1 mais a taxa, que é 10%, isso vai ficar o quê? 0,010 elevado a 4, que são 4 anos, ok? Embaixo, novamente, onde é que tinha taxa, a gente substituiu por 0,10. Observe, onde é que tinha N, nós substituímos por 4, ok? Substituímos esses valores. Primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou somar. 1 mais 0,10 vai dar 1,10.
1,10 elevado a 4 vai dar 1,4641 menos esse 1 que está aqui vai dar quanto? 0,4641. É o valor que está destacado aqui. Na parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa. 1,10 elevado a 4, isso vai dar o quê? 1,4641. Essa conta você faz numa calculadora científica. Multiplica por 0,10, que vai dar 0,14641. 0,14641. Se eu dividir, então, esse número que está em cima pelo número que está embaixo, o resultado vai ser este. 3,16986. Para finalizar, vocês já sabem a equação do primeiro grau. Esse número está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Foi o que nós fizemos aqui do outro lado. O 3,16986 passou dividindo 10.000. E aí basta dividir 10.000 por 3,16986. O resultado vai ser de R$ 3.154,71. Significa que pelo sistema Price, eu vou pagar todo mês, naquele financiamento de 10.000, financiado em 4 parcelas, eu vou pagar todo mês R$ 3.154,71. E agora a gente vai preencher a nossa planilha de amortização. Mas antes de preencher a nossa planilha de amortização, eu só queria dar uma palavrinha para os nossos alunos, aproveitando que eu fui lá em Ouro Preto, aí um aluno lá de Ouro Preto, Irã. Obrigado, Irã, um abraço pro pessoal de Ouro Preto. Ele deu trocamos algumas ideias, é bom pra gente ter esse feedback dos alunos, Rafael. E aí a gente tem algumas ideias. Ele falou assim, que às vezes os alunos acham que a gente faz essas contas direto, essas operações, por exemplo, esse valor aqui, a gente faz muito direto. Irã e todos os nossos alunos, não tem como a gente fazer essa conta aqui agora na calculadora, ok? Não há essa conta. Por isso, nós fizemos um tutorial, está disponível lá no... É cabeçalho que fala da página inicial dessa disciplina, Rafael? Primeiro bloco da disciplina. No primeiro bloco dessa disciplina tem lá um tutorial, como que faz conta com calculadoras financeira e científica. E lá a gente tem passo a passo como é que faz toda essa conta. 1 mais 0,1 elevado a 4, facilitando a vida para vocês, ok? Então, vejam lá essa aula para facilitar a visualização, porque durante essa aula agora não dá para a gente verificar esse tempo, não dá para a gente a câmera aqui aproximar e fazer essa conta, e a gente já ia precisar aqui, a aula já está corrida, né, Rafael? Ia precisar de 2, 3 horas seguidas para a gente fazer isso. Então, vão lá, quem tem essa dificuldade com a calculadora, vão lá no nosso ambiente virtual, pegam lá esse material, tem lá. Além disso, tem também essas contas que a gente fez aqui, passo a passo lá. Muito bem, para continuar aqui no nosso slide, só lembrando, o nosso pagamento foi de R$ 3.154,71, ok? Vamos lá preencher a nossa planilha de amortização. Primeira coluna que eu preencho, então, é a do pagamento. A primeira coluna que eu preencho é a do pagamento. Observe que todos os meses eu vou pagar R$ 3.154,71. E aqui já dá para os nossos alunos observar uma diferença, certo, Rafael? Lá no outro deu R$ 12.500. Nesse já deu R$ 12.618, ou seja, R$ 118 a mais para o banco. Então esse sistema Price é melhor para você ou para o banco? Será por que o nosso comércio utiliza esse, não o sistema saque? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, então, no sistema, pelo sistema Price, eu não posso calcular a amortização primeiro, ok? Primeiro eu tenho que calcular juros. No sistema Price, eu vou preencher na coluna de lá, da esquerda para a direita. No outro, eu pulo da direita para a esquerda, no sistema saque. Correto, Rafael? Rafael me deixa doido aqui. E aí eu vou fazer, então, a primeira coisa que eu vou calcular é os juros. Por quê? Os juros é em cima do que eu devo. Eu estou devendo 10.000. Qual é a minha dívida? 10.000. E aí eu vou calcular 10% de 10.000, R$1.000. Ok? Só para ver se os nossos alunos lembram, né, Rafael? Como é que é feito o pagamento? Pagamento é feito da amortização mais os juros. Ora, se eu tenho juros, como é que eu encontro a amortização? É só você fazer a subtração, ou seja, pegar o valor 3.154 menos 1.000. E aí eu vou ver que no primeiro mês, da minha dívida de R$10.000, foi amortizado
R$2.154,71. No primeiro mês, da minha dívida de 10 mil foi amortizado R$2.154,71. Ok? Então, o sistema Price ele exige um pouquinho mais de cuidado na hora de preencher a minha coluna. Muito bem. Da minha dívida de 10 mil, quando eu fiz o meu primeiro pagamento, não devo mais os 10 mil. Por quê? Dos 10 mil foi tirado R$2.154,71. Eu só estou devendo agora, quanto, Rafael? Tirando o valor, você vai tirar, na verdade, você não pode tirar os 3.154. Você vai tirar os 2.154, que vai me dar um montante de, fazendo os cálculos rápidos, 7.845,29. 845,29, ok? R$7.845,29. Pronto. Feito o primeiro pagamento, vou para o segundo. Quando eu vou para o segundo, novamente, eu vou em cima dos juros. Juros em cima do que eu devo. Quanto que eu devo? R$7.845,29. Então, eu vou calcular 10% disso. 10% de 7.845 vai dar o quê? R$785, ok? 784. R$784,52. A gente pode arredondar aqui 53, 52,9. Então, 53 para arredondar, ok? E aí eu vou calcular então a minha amortização. Eu tenho que pegar o 3.154 menos 784 e eu vou descobrir quanto que eu vou amortizar no meu segundo mês. E aí eu vou amortizar no meu segundo mês R$2.370,18. R$2.370,18. Aquela dívida minha de 7.845, ela vai ser atualizada, porque eu fiz o segundo pagamento. Não devo mais 7.800 e poucos reais. Só estou devendo agora R$5.475, ok? E 11 centavos. Aquela dívida de 8 mil foi paga e só estou devendo R$5.475,11. E assim eu vou fazendo. No meu terceiro mês, novamente, eu vou calcular 10% da dívida. Vai dar R$547,51. Ok? R$547,51. Para calcular, então, quanto que é amortizado no terceiro pagamento, eu vou pegar 3.000 menos 3.154 menos 547, e aí eu vou ver que no segundo mês, terceiro mês, foi amortizado R$607,20. Ok? Feito o meu segundo pagamento, não devo mais 5.475. Por quê? Dessa dívida de 5.400 e pouco, eu paguei 2.607. Paguei e agora só estou devendo R$2.867,91. Muito bem, vou fazer o meu último pagamento. Quando eu vou fazer o meu último pagamento, novamente, juros. Os juros aqui é calculado em cima do que eu devo. Estou devendo ainda R$2.867,91. Então, 10% disso vai dar R$286,79. Para saber quanto que é amortizado no último mês, basta subtrair 3.154 menos os juros desse período, ok? 3.154 menos 286 vai dar R$2.867,92. E aí eu vou finalizar a minha operação e ainda fiquei devendo, Rafael. Olha, nesse caso fiquei devendo 0,01 centavos. Mas, vamos dizer assim, eu paguei a minha conta, fiz a minha
planilha de amortização, certo, Rafael? E ficou uma diferença de 1 centavo, isso é por causa de calculadora, certo? Exatamente. Os erros de arredondamento, porque infelizmente não tem como você pagar milésimos de centavo, por isso que vai sobrar esse valor residual, que em algumas situações geralmente é incluso na última parcela. Muito bem. Temos vamos deixar os nossos alunos fazer a atividade, a gente volta e fala. Então a gente retoma agora, após as atividades, com o restante do conteúdo, mas as atividades de sala já é possível resolver com os conteúdos que a gente viu até agora. Ok? Então, bons estudos, a gente já retorna, a gente finaliza a nossa aula. Qualquer dúvida, o Rafael está aqui. Muito bem, alunos, voltamos. Não durmam aí nessas cadeiras. Tenho certeza que não dormiram ninguém, mesmo porque com esses exercícios gostosos de fazer, ninguém dorme, né, Rafael? Só voltando aqui no nosso slide da aula, nós deixamos um sistema de amortização para depois do intervalo. O sistema de amortização americano. Ele não vai ser objeto de cobranças nas nossas atividades avaliativas, nem no nosso plano de estudo, que a gente objeto de estudo que vocês vão ter uma atividade nessa semana, não vai ser cobrança, ok? A gente vai trabalhar mais pelo sistema SAC e o sistema Price, que são os mais usados no nosso comercial. Mas só destacamos aqui o nosso sistema americano, só para você verificar o seguinte, que ele tem carência, ou seja, observe que no primeiro período eu não paguei nada, no segundo período eu não paguei nada, quer dizer, eu paguei apenas os juros daquele período, mas não teve amortização da dívida naquele período. A amortização só foi ocorrer no terceiro período, nesse exemplo que a gente dedicou para vocês, tá bom? O meu sistema americano é isso, é igual aos demais, porém é um período que tem carência. Também abordamos no nosso slide, mas de maneira bem superficial, sobre as análises de investimento, certo, Rafael? Exatamente. Então está disponível no slide de vocês o conceito de análise de investimento e algumas ferramentas que é utilizada dentro da análise de investimento. O material de vocês disponível no AVA também traz esse assunto, mas como é um assunto que vocês terão uma disciplina específica, então não vamos abordar, até para não acumular muito conteúdo para a nossa avaliação. Mas, de modo conceitual, a análise de investimento, as ferramentas que temos no nosso slide, fala da taxa interna de retorno e o valor presente líquido, que é chamada VPL. Porque como a gente não pode mensurar retorno de investimento em datas diferentes, o VPL ele traz esses teus ganhos futuros, que você prevê que vai ganhar, para uma data presente, para comparar com aquilo que você investiu, se é viável ou não. Por exemplo, se eu investir 10 mil reais para ganhar 5 mil ano que vem e 5 mil no outro ano, não vai ser viável. Porque esses 10 mil reais, se eu trazer para a data de hoje, vai valer menos do que os 10 mil reais que investi. Então, o VPL faz isso. Ele calcula a partir do valor presente líquido para saber se é viável ou não o investimento. E se for viável, eu posso determinar qual seria a minha taxa de retorno. Então, esse TIR, essa taxa de retorno de investimento, é que vai definir o quanto que eu estou ganhando no investimento ou não. Temos exemplos no slide, mas não precisa se concentrar nisso, é só de forma conceitual para vocês, porque no próximo conteúdo, na próxima disciplina, vocês verão isso com mais detalhes, certo? E também na apostila que vocês têm, né, o material que vocês têm no capítulo, sexto capítulo, não me engano agora, tem esse material e consta esse conteúdo lá, mas vai ser abordado pela coordenadora Denise, então a gente também não quer, né, deixar a Denise depois, faz esse assunto, a gente já abordou, a Denise vai ficar sem graça, brincadeira. Vamos lá, para o nosso primeiro exercício. Calcule a amortização usando o sistema de amortização constante, o SAC, de um financiamento de 300 mil, que será pago ao final de 5 meses a taxa de 4%, taxa mensal de 4%. Então,
esse é um problema. 300 mil é o financiamento, vai ser amortizado em 5 meses com taxa de 4%. Primeira coisa que eu vou preencher aqui é o meu saldo devedor. Meu saldo devedor, então, vai ser 300 mil. Pronto. 300 mil reais, ok? E aí, beleza, o mês inicial é só do saldo devedor, não tem informação nenhuma. E aí eu vou para o segundo mês, ok? Desculpa, meu primeiro mês. Quando eu vou fazer o final do primeiro mês, quando eu vou fazer o meu primeiro pagamento, eu tenho que saber quanto que eu estou amortizando naquele período, qual é o juro daquele período, para eu somar a amortização mais juro e calcular qual é o pagamento. E no sistema de amortização constante, você já sabe, a amortização constante. Eu vou dividir 300 mil para 5. Vocês fizeram aí nos polos e conseguiram. 300 mil dividido para 5 vai dar 60 mil. Significa que no primeiro mês vai ser amortizado 60 mil reais. E ela é constante, significa que no segundo também vai ser amortizado 60 mil. E no terceiro, 60 mil. No quarto, 60 mil. E no quinto, 60 mil, ok? 60 mil. Muito bem. Todos os meses são amortizados 60 mil. Quando eu vou fazer o meu primeiro pagamento, eu vou calcular 10% do que eu devo. Ora, juros, eu vou calcular 10% do que eu devo. Aí juros, eu olho lá, estou devendo 300 mil. Ok? 10% não, 5%. Nem 5, rapaz, 4. Fala direito, professor. 4% de 300 mil. E aí eu vou calcular 4% de 300 mil. O Rafael sabe essa conta de cós salteado. Dá quanto, Rafael? 4% de 300 mil. 4% de 300 mil vai dar 12 mil reais. 12 mil reais. Ou Okay? seja, se ele vai amortizar 60 mil e vai pagar 12 mil reais de juro, então ele vai pagar pagamento, quanto? 72 mil reais. E quando ele faz o primeiro pagamento, ele não deve mais aqueles 300 mil. Por quê? Dos 300 mil, ele pagou 60. Ele não deve mais os 300 mil. Agora ele só deve 240 mil reais. Por quê? 60 mil ele pagou aqui, ó, no primeiro mês. E aí ele vai fazer isso em todos os meses. Quando ele for para o segundo, ele vai calcular 4% de 240 mil. Isso vai dar... Opa! Deixa eu pegar a calculadora aqui, a caneta diferente. Isso vai dar 9.600. 9.600. E aí ele vai preencher a informação do segundo pagamento. Ele vai somar 60 mil mais 9, 69.600. Quando ele fez o segundo pagamento, ele não deve mais 240 mil. Porque ele pagou mais 60. Então agora ele só está devendo 180 mil reais. Ok? E aí vou fazendo isso em todos os meses. Vamos destacar aqui, passando para... Ok? E aí eu vou fazendo isso. Ó, no terceiro mês eu vou calcular 4% do que eu devo. 4% de 180 mil vai dar 7.200. Significa que o terceiro pagamento vai ser de 67.200. A soma de 60 mais 7. Ok? Pagou o terceiro pagamento, não deve mais 180. Está devendo somente 120. E aí, sucessivamente, até finalizar a conta. Sistema de amortização constante é isso. A amortização ela é constante, preenche o juro, e aí você soma amortização mais juro e tem um pagamento. Ok? E assim em todos os demais períodos. O segundo exercício traz um seguinte problema. Uma casa está sendo financiada por 150 mil reais. Ok? E vai ser parcelado em 120 parcelas mensais pelo sistema SAC. Sabendo que a taxa de juros a ser contratada é de 0,5% ao mês, calcule o que se pede. Então temos, na letra A, ele quer saber qual é o saldo devedor na 30ª parcela. Qual é o saldo devedor, ou seja, da 30ª, após você ter pago a 30ª parcela. Qual é o saldo devedor? E a letra B quer saber qual é o valor da 30ª parcela, ok? Fizemos esses dois exercícios. Então, vamos lá. Primeiro, fazer a letra A. Saldo devedor na 30ª parcela vai ser o seguinte. Saldo devedor inicial, quanto? 150 mil, que é o valor da dívida. O saldo devedor, depois de eu já ter pago quantas parcelas? O N é o 30, ok? O N é o meu 30. Qual o saldo devedor depois de já ter pago 30 parcelas? E a amortização
nesse problema, ou seja, 150 mil dividido para 120. Correto? 150 mil dividido para 120. Valor, quantidade de parcela, valor saldo devedor inicial. E aí, basta multiplicar 30 vezes 1.250 vai dar quanto? 37.500. 150 mil menos 37.500 vai dar quantos? 112.500. Algum aluno, Rafael, mandou essa resposta? Sim, sim. Só já aproveitando e parabenizando os alunos que participaram através dos tutores no chat de todas as questões, Elidiane, Nilce, Judite, Maria Aparecida, Franciane, Elício e o grupo do Ed Carlos. Então, esses foram os alunos que contribuíram com as respostas no chat. E são diversos polos. Exatamente. Até do Acre. Um abraço para os nossos alunos do Acre, do IFAC. Aqui a letra B. Qual é o valor da 30ª parcela? O valor da 30ª parcela vai ser o quê? De novo, as informações da amortização, saldo devedor inicial, parcela que eu estou calculando, ok? Amortização e taxa. Substituímos nessa equação aqui na segunda linha, cada qual no seu quadrado. Amortização 1.250, saldo devedor inicial 11.500, ok? Parcela que eu estou procurando, o N, 30, o A, 1.250 e o I é a taxa, 0,005. E aí as operações matemáticas. Primeiro eu multiplico. 30 menos 1 vai dar 29. 29 vezes 1.250 vai dar 36.250, ok? E aí eu primeiro vou resolver esse parênteses aqui no segunda linha. 150 mil menos 36.250 vai dar 113.750. Observe que tem uma soma de um lado e a multiplicação para o outro. Então, primeiro resolve-se a multiplicação. Multiplicando 113.750 por 0,005 vai dar 568. Soma mais os 1.250 e aí eu vou ter que o valor da 30ª prestação nesse financiamento, de acordo com esses dados do exercício 2, é de R$ 1.818,75. Esse é o valor da 30ª prestação. Colocamos também um exercício envolvendo o nosso sistema Price, que é utilizado no nosso comércio. E aqui nós temos um exemplo. Um televisor que é vendido à vista por R$ 1.900 foi comprado em 5 parcelas mensais iguais, né? Sistema Price. E a taxa de juros é de 2% ao mês. Ele pede para montar a planilha de amortização, ok? Lembre-se, pelo sistema Price, primeira coisa que eu vou preencher vai ser o pagamento. Pagamento. Essa é a primeira coluna que eu vou preencher. E como é que eu preencho a coluna do pagamento? Utilizando aquela equação que a gente estudou na aula passada. E aí nós já preenchemos o exercício aqui. A fórmula é essa, ok? E aí substituímos os valores. PV é o valor presente do produto, 1.900. PMT é o pagamento que eu estou procurando. E as demais informações, I, 0,02, que é a taxa, e o N, que é o período 5. Utilizando de calculadora científica e fazendo todas as operações que os nossos alunos têm lá no ambiente virtual, como é que faz esse cálculo passo a passo, ok? E aí nós temos, primeiro, em cima, 1 mais 0,02 elevado à quinta potência na calculadora, vai dar 1, esse número grande aqui. Tudo isso menos 1, a gente já trouxe aqui para o lado de cá. Embaixo a mesma coisa. 1,002 elevado a quinta, deu isso. Multiplique pela taxa novamente que está fora, olha o resultado que vai dar aqui do outro lado. Divide o numerador pelo denominador e aí eu vou ter esse número, 4,7113 e aí continua essa sequência de números. 1.900 está multiplicando, passa para o outro lado. Pessoal, aqui é porque aqui faltou um espaço maior e a letra acabou deformando a nossa equação. Ok? Mas esse 4.000 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo 1.900, igual está escrito aqui. E aí, 1.900 dividindo para esse valor, a gente vai ter que o pagamento vai ser de 400 PMT, vai ser de R$ 403,70. 10 centavos. E 10 centavos, ó.
R$410,10. E aí agora precisa aparecer não, calculadora. E aí vocês lembram, preenche o primeiro toda essa coluna, ok? R$403,10. Segundo pagamento, R$403,10. R$403,10, ok? Os 5 períodos vão existir, você vai fazer pagamentos iguais. Aqui você vai colocar o saldo devedor inicial, ok? E 1.900. E aí, no sistema Price, o que você preenche? Depois de você já ter preenchido a coluna do pagamento, eu vou fazer o juros. Então, eu vou calcular o quê? 2% de 1.900. Rafael, 2% de 1.900? Vai dar de juros, que você vai ter que calcular primeiro os juros, vai dar de R$38. R$38, ok? R$38 de juros. E a amortização do primeiro período é feito como? Subtrai desses R$403,10, subtrai o que foi pago de juros, que é R$38. Vai sobrar R$365,10. E 10 centavos. Subtração. E aí você tem o seguinte, ora, quando eu pago o meu primeiro mês, ou seja, quito lá na boca do caixa o pagamento do primeira prestação, eu não devo mais R$1.900, ok? Porque dos R$1.900 eu acabei de pagar 365. Eu só estou devendo agora, deixa eu ver, 1.900 menos 365... vai dar R$1.534,90. E 90 centavos, ok? Eu vou adiantar aqui um pouquinho que a gente já fez todo esse cálculo. E aí, novamente, ok? Todos os exercícios. Quando eu vou para o segundo mês, eu vou calcular o quê? Juros em cima do que eu devo. Eu devo quanto? R$1.534,90. Como é que eu sei que deu 372? Porque é 403 menos R$30,70. E aí eu vou fazendo isso até o final. No final, observe que o valor da minha última parcela equivale ao que eu devia no período anterior. Significa que estou devendo nada. Esse é pelo sistema Price. Eu só peço que corrigem no material de que foi para a sala de aula. No exercício que foi para a sala de aula de vocês está como 900, mas é 1.900, foi apenas um erro de digitação no problema. Isso. Os computadores agora tem um negócio, sistema de correção automática. Você coloca uma coisa, aparece outra, né, Rafael? E por fim, o nosso último exercício, uma pessoa deve pagar um financiamento de R$1.000 em 10 prestações, calculada pelo sistema SAC, a amortização constante, com a primeira prestação sendo devida um mês após o financiamento. E a taxa de juros usada é de 1% ao mês, ok? É para determinar, então, o valor em reais da primeira prestação, ok? O valor em reais da primeira prestação. Vocês sabem que prestação ou pagamento, vou colocar pagamento, é feito de quê? Amortização mais juros. E nesse problema, a amortização vai ser o quê? A amortização é o quê? Saldo devedor, R$1.000, dividido em 10 prestações. Isso vai dar o quê? A amortização vai ser igual a 100. Então aqui eu tenho 100. Mais o quê? Juros. A primeira prestação, se eu não paguei ela, é porque eu devo todo o financiamento, ou seja, devo os R$1.000. E aí eu vou calcular o juros. Como é que é feito os juros? É a taxa vezes o valor presente. No caso, vai ser o quê? A taxa é 1%, ou seja, 0,01 vezes os R$1.000. Significa que a taxa vai ser de R$10. Os juros no primeiro período vai ser de R$10. Então, portanto, o pagamento vai ser de R$110. Resposta correta, letra C. Não tivemos muitas dúvidas quanto a isso nos nossos alunos, certo, Rafael? Certo. Já aproveitando para dar uma boa notícia para vocês, de costume tínhamos sempre uma atividade para cada semana, mas para não acumular muita atividade, essas 2 últimas semanas antes da prova teremos apenas uma única atividade que englobará o conteúdo dessa aula e da aula que vem. Esse material vai deixar no ar, vai ser um estudo de casa,
o material do AVA vai conter 10 estudos de caso e vocês vão poder se reunir em grupos na sala e aí, com a orientação do tutor presencial, cada grupo fique com um desses estudos de caso e você vai ter que resolver e postar. E ele vai valer para as 2 semanas, vai ser uma atividade um pouco mais elaborada, são 2 questões que você vai ter que resolver e postar no ambiente. Lembrando que cada aluno vai ter que postar, mas o trabalho pode ser feito em grupo de até 5 alunos. 1, 2, 3, 4, 5 alunos e não 6. Pode ser individual ou até 5 alunos. Mas o material vai estar disponibilizado depois, vai envolver, por exemplo, a primeira questão é muito similar à questão 3 da atividade de sala. E mais uma questão de depreciação, que vai ser conteúdo da nossa próxima aula. Então vocês vão ter um prazo maior, vai ser até um dia antes da prova, então vai ter um tempo maior para fazer. E se tiver dúvida, posta lá no fórum de dúvidas que a gente vai estar respondendo. Ok. E aí, a gente vai finalizando essa terceira, nossa 6ª teleaula de matemática financeira. Retornaremos semana que vem com mais uma aula. Bons estudos, aproveita para rever esse conteúdo, aproveita para ver o tutorial de calculadora, para a gente não ter mais dúvidas dos nossos alunos, né, Rafael? Os alunos não ter mais dúvida como fazer isso, ok? Então, bons estudos, aproveita para rever as aulas e a gente volta semana que vem com novos conteúdos e melhor no inglês, ok? Boa aula e até semana que vem.